Então, em vez de procrastinar, focando em outra coisa, que é o que a gente faz, para procrastinar, a gente se distrai. Isso é uma maneira, é como se a gente enganasse o cérebro e estivesse dizendo que ele não está distraído. Ele ainda está ocupado, ele ainda está ativo, afinal de contas. Se você sai de uma tarefa importante e vai mexer no seu celular, por qualquer coisa que seja, o seu foco, a sua atenção, ela está ali, ela está concentrada. Então, isso passa uma mensagem de que você está ocupado e isso te mantém procrastinando. Se você usa o tédio como uma arma, o inimigo improvável, né, da procrastinação, se você usa ele ao seu favor, então você dá para sua mente exatamente o que ela está precisando, que é espaço. Ela está como que clamando para mudar o foco, porque talvez o nível de foco dela está no limite, ou talvez porque a tarefa está parecendo grande demais para a capacidade de você focar, de você conseguir se concentrar para realizar ela, ou por qualquer outro motivo, e você está gerando esses sentimentos que bloqueiam, criando a resistência emocional, ativando o mecanismo de defesa da procrastinação. Então, para você evitar isso, você precisa dar exatamente o que a sua mente precisa, que é esse espaço mental, essa vontade, de novo, de voltar o foco, essa energia para ter o foco para fazer o que você precisa fazer. Então, o tédio, basicamente, é a mente subestimulada. E quando você não está com estímulo suficiente para se manter ativo, o que acontece? Você fica buscando esse estímulo, você fica começando a sentir fome, a sentir o desejo de fazer alguma coisa. E isso é sentido através de um certo desconforto. A pessoa entediada, ela fica desconfortável, ela não fica bem, ela não fica em paz. Então, em vez de você usar o celular, em vez de você usar o computador, de você fazer alguma coisa interessante ou divertida para procrastinar, ou não, talvez não divertida, mas envolvente, simplesmente não faça nada. E você vai perceber como isso vai alimentar de novo o seu foco, a sua capacidade de se concentrar na tarefa. Porque você vai estar dando para o cérebro o que ele precisa. A ciência por trás disso tem a ver com um neurotransmissor chamado dopamina, que a gente tem no cérebro, que ele é associado ao prazer e à recompensa. Então, ele tem um papel crucial dentro da procrastinação. Se esse mecanismo de sentir prazer, de dar recompensa, ele não está sendo ativado, então o cérebro tende a se desligar e procurar ativar ele. Ou seja, se a sua tarefa não é estimulante o bastante, ou algo torna ela com uma recompensa muito tardia, muito distante, você não consegue ver o resultado, você não consegue se sentir motivado com ela, o seu cérebro vai pedir, ele vai suplicar para se engajar com alguma coisa que o motive, que o mantenha alerta, engajado com algo em outra atividade. Então, o que acontece? Quando a gente descansa, quando a gente para não só a atividade que está sendo o foco do problema, mas quando a gente dá um tempo para o nosso cérebro de todo tipo de estímulo, zero estímulo, você para ali 15 minutos e você fica deitado sem fazer nada. Pode ser deitado até no chão para você não dormir, de olhos fechados e sem fazer absolutamente nada. Você pode colocar o seu celular até em outro lugar, até em outro ambiente, longe de você. Zero rede social, zero vídeos curtos, zero tudo. Você vai quebrar o ciclo de busca por gratificação imediata. Ou seja, em vez de você continuar naquele ciclo que a rede social tem, que aquele prazer imediato o tempo todo, você vai sair dele. Você vai como que se blindar contra ele e vai conseguir recuperar a energia que você precisa para se concentrar. Veja aqui nesse desenho, né? Por exemplo, você consegue ver que um exemplo disso que a gente está falando. Então aqui o bonequinho, ele está se procrastinando, ele está se divertindo com alguma coisa para procrastinar. Então o que acontece? A bateria dele continua baixa. Já nesse segundo exemplo, quando você descansa, você recarrega a sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de manter a atenção. 15 minutos, talvez mais, talvez menos, vai depender do quanto que você está distraído, do quanto que você está precisando parar e dar esse tempo para o seu cérebro. E esse diagrama, ele ajuda também a entender um pouco isso. Então, digamos que quando você está com uma inclinação muito forte para procrastinar, você está assim, você se sente com seus estímulos aqui perto de você,
o celular e você vai buscando aquilo, você se sente apertado, você sente uma necessidade de parar de fazer outra coisa, você não quer nem pensar na tarefa que está na sua frente, e quando você para e descansa, ou fica sem fazer nada, né, sem tocar em nada, sem pegar em nada, apenas deitado, sem fazer absolutamente nada no ócio, você está dando para o seu cérebro exatamente esse espaço, esse distanciamento desses estímulos, e então recuperando a sua capacidade de focar. Então, se você seguir esse passo simples, você vai conseguir sair do modo procrastinação e entrar no modo foco na tarefa de novo. É como se a dopamina ela se renovasse, ela reseta o sistema de recompensa e aumenta a sua disposição, o seu espaço para novamente se envolver com algo e sentir as emoções ou o prazer por trás daquela tarefa que você precisa fazer. Você fica mais disposto, em poucas palavras. Então, como que a gente pode fazer isso de forma sistemática? É por já ter como um hábito programar essas pausas. Ou seja, se você não deixar chegar no limite, se você pausa com as frequências de acordo à sua necessidade, à sua maneira de fazer as coisas, isso vai te ajudar a ter sempre essa recarga de dopamina, por assim dizer. Você vai ter novamente você vai ter mais inícios e fins dessas atividades. Você vai conseguir sempre estar recarregando. Essa bateria não vai precisar ficar tão baixa para você ter de parar e fazer isso. Ok? Então, experimente fazer isso. Deixa aqui nos comentários se você já fez algo parecido, se você acha que isso dá certo.